Me dá a foto do Kleber, por favor. A família tinha muita esperança. A família tinha muita certeza. A família, quando pede para o Cidade Alerta entrar nesse caso, tinha certeza que podia ser um mal-entendido e que esse rapaz estava vivo. Que talvez uma conversa mal falada, uma conversa mal ajeitada, pode ter provocado o desaparecimento do Kleber. Vem para mim, por favor. E a mãe é um doce de pessoa. É uma senhora que você vê assim transbordando no olhar dela a honestidade dessa senhora. E ela diz, né? É claro que toda mãe vai falar bem do filho, mas dá para você ver um brilho nos olhos dessa senhora, dizendo que esse rapaz de 30 anos era generoso, era bom filho. E justamente enquanto a gente fazia a reportagem para tentar encontrar o Kleber, chega a notícia que o corpo havia sido encontrado. Mas a mãe diz na reportagem que ela já pressentia o que ia acontecer com o filho. E eu digo a vocês mais, não só a mãe pressentia que o fim dele poderia estar chegando, mas também o próprio Kleber. Tem a foto dele com a companheira dele aqui, ô Edu, por favor? Olha só, o sogro é suspeito por parte da família. Essa menina se relacionava com o Kleber. E o Kleber é esse rapaz trabalhador, esse rapaz honesto, esse rapaz que, segundo a mãe nos confidenciou em entrevista, só deu alegria para ela. Só que ele começa a se relacionar com uma menina, e olha, é o que eu disse para vocês ontem, hein, sem saber do caso do Kleber. Quando o coração de mãe diz, minha mãe me disse uma coisa ontem, eu tô até agora aqui na cabeça. Falei para ela, vou resolver isso que você tá me falando já, amanhã. Ela, mas será que eu tenho razão? Eu falei, amanhã eu vou resolver. Pelo sim, pelo não, coração de mãe é Deus falando. Mãe de verdade, não essas mulheres que a gente vê fazendo matança, massacre. Mãe de verdade, coração de mãe, tá dizendo pra gente, é Deus. Como é o nome dessa mãezinha, por favor? Dona Lúcia, Dona Lúcia, queria dar um abraço apertado na senhora, minha solidariedade, meu sentimento pelo que aconteceu com teu filho tão amado, viu? É verdade. Me diga uma coisa, a senhora, desde o início, falava para o Kleber não se relacionar com essa moça? De princípio, eu gostei da moça. Aí eu estive na casa da moça 2 vezes. Da segunda vez, eu já não senti alegria no meu coração. E já pedi para que ele terminasse o namoro com ela, que eu não estava satisfeita e que eu já achei que algo não era bom naquela família. Meu coração já sentiu. Mas a senhora sentiu que algo não era bom justo com a moça que estava se relacionando com ele ou com alguém ligado à moça? Com a família dela. Ela, inclusive, a senhora não achava que ela era uma pessoa certa para o teu filho? Eu achei que ela não fosse uma menina má. Aparentemente, ela não aparentou ser má. Só que depois de algum tempo de relacionamento, ela começou a provocar intriga entre eu e o meu filho. Por 2 vezes. Foi quando eu disse para ele que eu não queria mais ela dentro da minha casa. Ela ficava tentando jogar o Kleber contra a senhora, contra a própria mãe? Isso. E por qual motivo? Ela fez isso. Por qual motivo ela faria isso? Ela era bastante ciumenta. E o Kleber, ele era muito procurado, ele era muito namorador. Só que ele não era o filho que saía correndo atrás das meninas. As meninas também corriam muito atrás dele. Então, ele era uma pessoa alegre, ele conversava muito bem, ele se relacionava muito bem com as pessoas, ele tratava as pessoas sempre muito bem, sempre com respeito. Então, eu acho que isso despontava um certo ciúmes nela. E o fato também de eu ter amizade com as ex-namoradas dele. As ex-namoradas sérias que ele teve são minhas amigas. São moças muito boas, muito direito, que eu tenho amizade com todas elas. E talvez ela não gostasse, porque ela sabia disso.
talvez ela achasse que a senhora poderia ser um empecilho para o relacionamento dos dois. Sim. E a senhora, como mãe, aconselhava ele. E eu vi também a senhora dizendo na entrevista, que nós vamos exibir daqui a pouco, né? Enquanto o Kleber ainda era considerado desaparecido, que a senhora acha, né, que era um menino, assim, inclusive a senhora foi muito honesta, foi muito humana na hora, foi muito sincera. É um menino bonito, trabalhador, que atraía a atenção de muitas mulheres, um rapaz sedutor, que atraía a atenção de muitas meninas. E por ser jovem, 30 anos, a senhora achava que ele queria curtir a vida. Então a senhora preferia ele, se fosse para se relacionar com outras moças, que ele ficasse solteiro, do que machucasse a menina, do que traísse a menina, é isso? Isso, eu conversei sobre isso com ele também. Eu falei, não brinca com o sentimento dessa menina, porque os pais dela não é flor que se cheira. Toma cuidado. Logo no começo, depois de 2 vezes que eu fui na casa dela, eu já não quis ir mais. Eu falei para ele, não me convida, não me chame, porque lá eu não coloco mais os meus pés. E nunca mais eu fui. Quando a senhora diz os pais, a senhora está se referindo ao pai e à mãe? Sim. Eu não gostei também, assim, alguma coisa me deixou triste em relação à mãe. O pai, você olha para ele, parece ser uma pessoa muito boa, sabe? Ele não parece ser uma pessoa ruim, mas eu achei que ali não estava, ele não estava seguro. Eu pedi para que ele terminasse esse relacionamento, por várias vezes eu pedi para ele. Meu filho, termina com essa menina, não brinca com o sentimento dela, não machuca ela. Mas ele não me ouviu. E ele dizia o que para a senhora? Ele sempre ria. O Kleber, ele era um sonhador, um aventureiro, ele levava tudo na esportiva, tudo na brincadeira. Para ele, tudo era motivo de festa. Mas se para ele tudo era motivo de festa... Para o meu filho não tinha tempo ruim, Bate. Então. Para o meu filho não tinha tempo ruim, para o meu filho era sempre festa, era sempre alegria, era um narguile que eles usavam aqui fora com os amigos, era festa, uma música que ele colocava aqui fora com os amigos, um ronco de uma moto, para ele tudo era festa. Então, mas se para ele tudo era festa, por que no áudio, momentos antes, supostamente dele ser executado, não é? Ele demonstra o medo de chegar até a casa do sogro, de chegar até a casa da menina. Como é que ele podia imaginar que o sogro era violento e, ao mesmo tempo, ter uma atitude racional de ir até lá? Tanto que nesse áudio ele fala que está vindo aqui, que sabe dos perigos, que sabe... até fala do histórico, talvez, criminoso do sogro, né? Ele falou que o sogro tem homicídios nas costas, pelo menos é o que vai dizer na reportagem. Nós vamos tentar ouvir o sogro. Ele também fala para esse amigo que deixou o carro já posicionado para fuga, para se o sogro partisse para cima dele, o carro está prontinho para fugir. Por que que ele, nessas condições, sabendo do risco de morrer, ele foi até lá? Bate, o que mais me corta o meu coração é que ele estava deitado aqui no quartinho meu, do lado da sala. E eu sentada no sofá, assistindo. E ele passou por mim e falou, vou ali e já volto. Bate, meu filho foi... Olha, eu não sei nem te dizer o que aconteceu com ele, para ele desacreditar, talvez, do sogro. No começo, ele tinha um relacionamento muito bom com esse sogro. Aparentemente, parecia que eles gostavam muito do Kleber. A mãe, o pai, parecia que gostava muito dele. Só que depois, ele mesmo disse para mim que a mãe dela já não queria mais um namoro com ele, entendeu? Talvez era um motivo que ela usava para despistar ele dela. E o Kleber talvez desafiou isso. Agora eu falo para você, ele estava dentro de casa, amparado, guardado, livre do perigo. E é como a minha filha disse, ele foi tentar conversar. Só que onde eles moram, a família da namorada, é um lugar de sítio, de chácara. A rua é sem asfalto, cheia de buraco. O carro dele era rebaixado. Numa situação de perigo, ele não ia correr. Não ia correr, porque uma pessoa andando ia alcançar o carro por conta da situação da rua. E sabendo que ele tem moto, poderia ter ido de moto, que seria uma fuga rápida.
Na verdade, Bruno, Bate, meu filho foi de encontro com a morte, é como se ele estivesse pressentindo. Naquela semana, o Kleber tomou café pela manhã conosco, ele jantou, tomou lanche à tarde junto. No final de semana, ele estava limpando a minha casa, o meu marido me ajudando. Ele falou, vou lavar o quintal para você, mãe. Lavou o quintal, rapou a água, secou, me ajudou. Aí é como se ele estivesse se despedindo de mim. Ele mandou polir o meu carro. Eu falei para ele que os pneus do meu carro estavam careca. Ele falou, mãe, vou comprar pneu novo para você. Pode pegar o cartão e comprar o pneu novo que eu vou pagar. Ele estava muito amoroso comigo e com as irmãs dele, com o pai, com o padrasto. Nós estávamos vivendo um relacionamento, assim, que não... Sabe, hoje eu consigo entender, é como se fosse realmente uma despedida. Sabe o que me Porque parece? o Kleber, ele era bastante palhaço, bastante brincalhão. Dona Lúcia? É difícil. Dona Lúcia, eu vou dizer para a senhora, né? Essa história de pressentimento, a gente nunca vai saber ao certo, né? Se realmente a pessoa tem isso, se a pessoa não tem, né? É muito do coração da senhora, né? O coração de mãe. Da mesma maneira que eu tive coração de filho. Eu, né? Para mim, o meu pai pressentiu a morte, eu pressenti a morte do meu pai, mas é algo muito pessoal nosso, né? Muito doloroso falar nisso, porque quem vive é a mesma coisa. Eu sempre dizia para o meu pai, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque quem faz isso não tem outro fim. E ele, infelizmente, não me ouviu. Talvez eu me arrependa de não ter... Era meu filho caçula. Talvez eu me arrependo de não ter... Era o meu filho caçula, meu único filho homem. De não ter tido mão mais firme com meu pai, mas eu era muito jovenzinho quando eu perdi meu pai. Eu acho que a senhora passa por um sentimento muito semelhante ao meu, que a senhora falou, mas parece que era para acontecer isso de qualquer maneira, que ele não tinha como fugir dessa emboscada. Eu também tinha pressentido, Bate, só que eu não sabia entender o que estava acontecendo ou o que ia acontecer. Como meu esposo não estava muito bem de saúde, eu achei que o que eu estava pressentindo fosse acontecer com o meu esposo e não com ele. Nem me passou pela cabeça que seria com ele, entendeu? Mas eu fico assim sem entender o porquê fizeram isso com meu filho. Eu fico sem entender porque fizeram tamanha crueldade com meu filho. Porque tiraram meu filho dos meus braços, de perto de mim, de dentro da minha casa, sabendo que ele era meu único filho, que eu só tinha ele de filho homem, meu filho caçula. Eu tenho 2 meninas mais velhas. E eu não tô, Bate, eu tô assim meio ainda anestesiada. Eu tô anestesiada, é como se eu ainda tivesse dormindo e não tivesse acordado para essa realidade tão dura. Quanto tempo ele ficou desaparecido, Dona Lúcia? Então, ele estava em casa, era antes das 8, quando ele saiu de casa. Eu tenho essa imagem dele passando aqui na frente, saindo de casa. Ô, minha amiga. E depois eu ouvi um barulho no meu portão. E eu mandei mesmo. E ele tinha costume de quando chegava, o quintal estava tudo a luz apagada. E eu ia abrir a porta e ele ficava quieto. E quando eu abria a porta com tudo, ele me assustava. Nesse dia eu falei, ele vai cair do cavalo porque eu não vou abrir a porta para ele me assustar. Fiquei aqui dentro esperando ele entrar. Quando eu percebi que ele não entrou, eu saí, não era ele. E aí, quando foi umas 9 horas, eu liguei para ele. Não foi você que abriu o portão? Só que não foi mais a mensagem, só foi um pauzinho. E ele tinha visualizado 8h19. E quando chegou no domingo, na madrugada para segunda, eu levantei, olhei na cama, ele não estava. Eu tranquei a porta, mas cedo, antes de ele ir trabalhar, eu levantei, vim abrir a porta e ele não chegou. Meu esposo levantou e falou, o Kleber não dormiu em casa. Quando a minha filha chegou em casa às 7 horas, eu já fiquei preocupada, meu coração já apertava. E eu falei para ela, seu irmão não dormiu em casa, eu já comecei a ligar e ele já não atendia. E eu, durante o dia, eu continuei a ligar. Como sempre na segunda-feira, porque ele passeou, saiu com os amigos no final de semana. Então, na segunda-feira, ele sempre chega em casa cedo para dormir, para descansar. Normalmente às 4h30. E deu 4h30, 5, 5h30, 6 horas, eu já entrei em desespero e liguei para um comprador de material fino, que ele vende material. E quando eu liguei, o comprador já me ligou e falou assim, Lúcia, não me preocupa, por favor.
O Kleber hoje não abriu o ferro velho. O pessoal está tudo preocupado, porque ele não... Porque ele não deixa o ferro velho fechado. E aí eu me preocupei bastante e eu já entrei em desespero. Na mesma hora eu liguei para um sobrinho que eu tenho, que é um sobrinho irmão dele, é muito amigo. E ele disse assim: tia, eu não sei, mas eu vou conversar com os irmãos, com os meus amigos. Na mesma hora, eu já mandei para um outro amigo dele, porque eu tenho contato de vários amigos dele. E aí o amigo dele não me respondeu. Quando em seguida meu sobrinho mandou aquele áudio que você já ouviu para mim. Aí eu já entrei num desespero. Falei, puxa vida, por que ele não deu essa mensagem para nós? Por que ele não avisou outros amigos? Por que ele não fez nada? Porque quando meu filho manda todos aqueles áudios, se você percebe, embaixo está escrito cola. Cola, na linguagem deles, no meu entender, me socorre, me ajuda, entendeu? Já era um pedido de socorro. E foi passado despercebido. Aí eu converso com um amigo dele: por que você não pediu ajuda, não conversou com os outros amigos? Ah, porque o Kleber era temperamental, ele estava aqui, de repente estava lá, ele estava, de repente, saindo com essa menina e já tinha um outro esquema com outra menina e não queria ser interrompido e desligou o celular. Foi o que ele pensou, porque era exatamente o que o Kleber fazia. Vamos ver a reportagem. Então, por isso ele acabou... Deixa eu ver a reportagem, eu continuo conversando com a senhora assim que a reportagem terminar. Vamos ver, por favor. Por favor, gente. É uma mãe que quer ver. Eu preciso entrar na justiça, gente. Eu preciso, gente, procurar um advogado para pôr nossa família dentro da cadeia. Mas se eu não ver o tamanho da maldade que fizeram, vai ser qualquer advogado e não vai ser qualquer advogado, gente. Por favor, não me impeça. Eu tô calma, amor. O Senhor vai continuar me dando força, amor. Isso tem me deixado aflita. Dona Lúcia fazia um apelo por notícias do filho. Eu quero meu filho quebrado, machucado. Como for. Mas eu quero meu filho vivo. Quando chegou a informação que ninguém desejava. Uma ligação forte. Aconteceu alguma informação aqui. Ai, o que aconteceu? Mas, infelizmente, não era um boato. Kleber tinha 30 anos e parecia desconfiar que poderia ser vítima da fúria do sogro. Ao chegar na casa da namorada no último domingo, ele alertou um amigo por mensagem de áudio e revelou que foi o sogro quem o chamou ali com a desculpa de devolver um cartão. Essa é que a Isabela busca ela aqui em casa aqui e já pega seu cartão com ela, mas tá ligado? Eu e a Isabela tinha combinado de não se ver hoje mais. E eu não deixei nem meu cartão com ela, mas mesmo assim eu tô indo lá ver o que ele quer. Só que ele é maldoso, né? Vai saber o que ele quer. Dona Lúcia já tinha alertado o filho que ele deveria terminar o namoro com Isabela porque ela é ciumenta e o pai dela perigoso. Quando ele começou a namorar com essa menina, que eu conheci o pai, que eu soube o histórico do pai, eu falei, meu filho, termina com essa menina. A senhora pressentiu? Porque eu sabia que ele era mulherengo. Ele poderia machucar essa menina e o pai sentir as dores dela. Termina com essa menina, meu filho, pelo amor de Deus. No começo ela aparentou uma menina muito boa. Muito boa. Mas depois eu comecei a perceber que ela queria causar intriga entre eu e ele. A irmã foi a última da família a conversar com Kleber. Eu cheguei nele no carro, eu desci. Eu estava descendo, aí eu vi ele. Eu falei, Kleber, eu preciso falar com você. Ele encosta ali. Aí eu encostei. Eu fui, desci do carro, ele continuou dentro do carro dele. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei, preciso falar com você. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu precisava falar com você, preciso que você vá em casa. Ele falou, vou na Isabela, pego um lanche pra nós e vou na sua casa e a gente come o lanche junto com a Gi, que seria minha filha. Eu falei, ok. Nisso, eu entrei no meu carro e nós seguimos caminhos diferentes. Aí, quando eu mandei mensagem pedindo pra ele não ir tarde, só foi um sinal de internet. Já tinham desligado o celular? Isso. Só que eu não desconfiei de nada, porque como ela mora e tem muito mato, eu acreditei, tá sem sinal, ele resolveu dormir lá, não vai vir. Ou então eu vou aguardar, né? Não me respondeu e não tive mais sinal. Ao chegar na casa da namorada, Kleber, com medo do sogro, deixou o carro já preparado para fugir, como revelou na mensagem para o amigo. Lá em cima, né?
Vou deixar meu carro aqui virado pra uma rua sem saída, você é louco. Já deixei ele com a porta aberta, virado pra cima. Ele ainda gravou um vídeo em que mostra a posição do carro pronto para a fuga. Kleber e o sogro tinham fechado o negócio da venda de um terreno em troca de um carro. Mas a negociação não terminou bem. Ele vendeu um carro velho para o pai dela e um quadriciclo, troco de um terreno. Ele começou a falar para mim que o pai dela queria muito o documento do carro. E ele disse que não ia dar o documento do carro até ele terminar de pagar o terreno para ele dar o documento do terreno. E ele começou cobrança, querendo o documento. Acho que aí veio a intriga. Essa informação é confirmada? Essa pessoa então, a polícia é uma... já tá lá, já acharam o corpo, é confirmado já. Quem está passando a informação? É a polícia, já que... Mas não sabe é- que eu não sou é amiga. trote? Não é trote. Já sabem, Já tem o local? Já sabe até como tá o corpo. Foi perto lá do carro, onde o carro foi abandonado? Ele tá lá no... acharam o corpo dele lá no sítio Borges. Nossa equipe vai acompanhar aqui a família para poder dar o próximo passo na investigação. Quer saber exatamente quem fez isso com o Kleber. A mãe está desesperada. A sua esposa, dá uma atenção ali para ela, porque ela está realmente em estado de choque. Ela quer ir até esse sítio, é a prainha aqui de Itapevi, como as pessoas conhecem, para saber exatamente o que aconteceu. Nossa equipe vai acompanhar para dar esse passo adiante na investigação, que é descobrir quem fez isso, que é a grande dúvida da família nesse momento, que vai atrás de justiça. A família segue nesse momento para o local onde o corpo foi encontrado, uma região de difícil acesso. Apenas essa estrada sem calçamento leva até esse ponto conhecido como Prainha de Itapevi. A família descendo do carro nesse momento, corre até o local onde está o corpo. Os policiais já estão ali na frente, também a guarda municipal, e o desespero é muito grande. Eles pedem por uma confirmação, querem ter certeza se realmente é o corpo do Kleber. Por favor, gente. É uma mãe que quer ver. Eu preciso entrar na justiça, gente. Eu preciso, gente, procurar um advogado para pôr nossa família dentro da cadeia. E se eu não ver o tamanho da maldade que fizeram, vai ser qualquer advogado e não vai ser qualquer advogado, gente. Por favor, não me impeça. Eu tô calma, amor. O Senhor vai continuar me dando força, amor. Por favor, gente. A mãe pede para ver o corpo. Diz que está forte, que vai ter condições de ver exatamente o que aconteceu com o filho dela, e também alegou aqui para o guarda que só assim ela vai conseguir lutar por justiça, vendo de perto exatamente o que fizeram com o filho dela. Só que os policiais estão irredutíveis. Não pode passar, já tem um cordão de isolamento ali, a viatura estacionada justamente para impedir que a gente consiga ter essa visão. E agora o procedimento é aguardar pela perícia, que vai fazer um levantamento aqui da área. Vai saber se há alguma mancha de sangue em outro ponto, para entender como tudo aconteceu. A suspeita inicial é que ele já tenha sido trazido para cá sem vida. Possivelmente já pararam o carro bem ao lado de onde está o corpo e aqui fizeram apenas a desova. Nenhuma dúvida, foi essa família, foi a família inteira, foi pai, foi mãe e foi a filha. Por isso eu quero, gente, os melhores advogados que puder me ajudar para colocar essa família na cadeia, para que permaneça na cadeia, porque o meu filho não merecia isso. A namorada Isabela e o pai dela não foram mais vistos em casa após o desaparecimento de Kleber. O local passou por perícia e manchas de sangue foram encontradas. Ó, tem sangue lá e aqui. A polícia disse em nota que depoimentos serão ouvidos e que uma perícia será feita no carro da vítima,
que foi encontrado abandonado nesta rua. Kleber era dono de um ferro velho e, segundo a família, não media esforços para ajudar as pessoas. Na Páscoa, meu filho reunia amigos para dar ovo de Páscoa para as crianças. No dia das crianças, meu filho arrumava amigos para dar cesta básica, para dar chocolate, para dar brinquedo. No Natal, a mesma situação. Meu filho tinha um coração bom. Meu filho falou, mãe, vamos juntar comida, vamos dar para a família, mãe. Por que fazer isso com meu filho, gente? A dona Lúcia continua aqui comigo. Se é o sogro, né, o culpado ou não, a polícia vai apontar, a polícia está investigando. Mas, o que eu vou dizer para essa mãezinha aqui que acabou de perder o filho? Vou falar o quê? Calma, dona Lúcia, fica tranquila, ele está num bom lugar, ele cumpriu a missão dele. 30 anos de idade. A inversão da ordem natural da vida. Enche a tela com a foto do Kleber, por favor. Era, né, o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo afeto, o mesmo respeito que essa senhora tratou o filho, o Kleber ia tratar. O Kleber ia tratar essa mãezinha para o resto da vida. Vem para mim, por favor. Se essa senhora fez planos para essa criança, tratou, 9 meses passando mal, 9 meses fazendo planos, 9 meses abrindo mão dos seus desejos pessoais, das suas vontades, das suas vaidades, para investir no menino, é porque ela sabia que seria o grande orgulho dela daqui a uns anos. Para ele tratá-la com amor lá na frente, ainda mais com amor lá na frente, que seria a vez dela ser o filho dele, né? A filha dele. Lá na frente, ele cuidaria da mãe como a mãe cuidou dele quando pequeno. Teria que ter, no mínimo, nesse país, seja quem for o assassino, algo de que eu possa chegar nesse programa e falar para uma mãe, falar para o pai, olha, mãe, infelizmente o que a senhora quer, a gente não consegue trazer de volta, infelizmente. Queria muito ter um botão mágico, uma lâmpada mágica com gênio que realizasse os nossos sonhos. Queria muito que ele voltasse a conviver com essa mãe. Mas se isso não é possível, se isso não está ao nosso alcance, que pelo menos essa mãe soubesse quem fez essa atrocidade com esse menino, quem fez essa maldade com esse menino, ia comer o pão que o diabo amassou. Ou entraria na prisão para ali ficar até o último dia da vida dele, nas condições mesmo atuais dos presídios brasileiros, ou então pena de morte. Como o Brasil ainda não está pronto para pena de morte, no mínimo prisão perpétua, para esse coração dessa mãe ter um pouco de afago. Porque a lei brasileira, para a mãe, é o filho, é a vida dela, são os sonhos dela. Ela não tinha que estar enterrando o menino, é o menino que tem que enterrar a mãe e o pai quando eles ficam velhos e Deus chama. Mas aqui nesse país, a lei é suja, é porca, é fria, é CPF, nome CPF. Deixa eu ver a segunda parte da reportagem. Uma despedida marcada pela revolta por um crime até agora sem solução. Eu falo por mim, eu com certeza não tenho nenhuma dúvida, mas é aquela, é com a justiça, né? Não é com a gente. É muito amigo, muito família. É isso daí era o Kleber. O velório tá lotado aqui, o Anderson Rosa mostra pra gente. Quem acabou de chegar aqui, a dona Lúcia. Nossos sentimentos, mãe. Mais uma vez aqui para lutar por justiça. A gente está do lado dessa família. A gente sabe da dificuldade desse momento para a senhora, mas é preciso ter voz para lutar por justiça. É o que eu clamo, a justiça. É tudo que eu mais quero. O Cidade Alerta refaz os últimos passos de Kleber, que tinha 30 anos. Nossa equipe vai até a casa da namorada dele, para onde Kleber foi atraído no último domingo. Ele já pressentia que aqui poderia ser alvo da fúria do próprio sogro. Ele estacionou o carro exatamente nessa posição, já que enviou um vídeo para um amigo mostrando que estava com medo e que, por isso,
deixaria o veículo aqui pronto para fugir. Ele estranhou o convite para visitar a namorada naquele domingo. Eles não tinham combinado de se ver, só que o Kleber foi atraído para cá pelo sogro, que disse que ele precisava vir até aqui para pegar um cartão. Na mensagem para o amigo, o Kleber, inclusive, comenta que não sabia que cartão era esse, que não tinha esquecido nenhum cartão aqui na casa do sogro. As mensagens enviadas por Kleber naquela noite são a principal prova de que ele temia pelo pior. Vai sair com a Isabela, busca ela aqui em casa aqui e já pega seu cartão com ela. Mas, tá ligado? Eu e a Isabela tinha combinado de não se ver hoje mais. E eu não deixei nem meu cartão com ela. Mas mesmo assim eu tô indo lá ver o que ele quer. Só que ele é maldoso, né? Vai saber o que ele quer. A irmã lamenta que o amigo que recebeu as mensagens não foi capaz de ajudá-lo a tempo de impedir a tragédia. Ele poderia estar com medo de entrar na residência, porque senão eu não teria gravado esse áudio. Só que eu acho que ele tinha esperança de que ela fosse defender ele de algum fato. E na verdade eu acho que ela não defendeu. Ela ficou do lá lado do pai. Como a família do Kleber já imaginava, a namorada dele não apareceu aqui no velório. Na verdade, ela sumiu desde domingo, quando o Kleber foi até a casa dela. A polícia, por enquanto, não admite oficialmente que a namorada e o sogro da vítima são tratados como suspeitos. Só que a família não tem dúvida do envolvimento deles, da Isabela, do pai dela e da mãe, já que os três simplesmente sumiram, deixaram a casa onde o Kleber foi no domingo. De domingo a quarta-feira, a família do Kleber fez um mutirão por notícias, foram a vários locais. E mesmo assim, a mulher com quem ele se relacionou por cerca de um ano simplesmente não ajudou, não fez um telefonema, sumiu do mapa. Eu era contra. Eu dei bastante conselho para que ele terminasse com essa moça. Eu falei, meu filho, se livra dessa família. Essa família não presta, Kleber. Não, eu e ele se dá super bem. A Isabela, ela trouxe muita conturbância aqui dentro da casa da minha mãe. Ela fez ele cortar amizade com algumas pessoas. Ela era muito ciumenta, ela já quebrou o celular dele. Então, tipo, ela... Teve um dia que ele foi viajar, final do ano, ela não quis ir. Foi com o pessoal, ela não pôde ir por conta de serviço. E lá o pessoal, né, passava que ela mandava mensagem o tempo todo, ligava o tempo todo. Uma mulher bonita, vaidosa e extremamente ciumenta. A família sabia que o pai de Isabela não admitiria ver a filha ser traída. Mas a fúria de Edmilson com o genro teria tido outro motivo. Um negócio que os dois fizeram envolvendo um terreno e um carro. Mas não imaginava que fosse ter esse problema de comprar terreno, vender o carro e acabar se envolvendo nessa situação. O sogro de Kleber foi condenado a 15 anos de prisão em 2001 pelo crime de homicídio. Já a namorada da vítima trabalhava como vendedora, mas não apareceu mais no emprego. A nossa equipe veio até o local onde o Kleber foi visto pela última vez no domingo. A gente percebe que colocaram uma fita de isolamento aqui. A perícia já foi feita, só que outros trabalhos de perícia serão realizados ainda. Por isso, não é possível acessar a casa. Tudo isso aqui, segundo a família da vítima, pertence ao sogro do Kleber. A casa que foi abandonada depois do sumiço no último domingo. A gente percebe que as janelas estão fechadas. Eu vou me aproximar por aqui porque não tem a fita de isolamento, é na rua ainda. Tem uma obra, estavam demolindo um pedaço da casa. E aqui a namorada do Kleber morava com o pai e também com a mãe. E os três simplesmente sumiram depois do desaparecimento do Kleber. Enquanto a família do Kleber procurava alguma notícia, a namorada simplesmente não entrou em contato e não foi mais vista por aqui. O corpo de Kleber tinha sinais de que ele foi torturado antes de ser morto. Esta mancha de sangue foi vista perto da casa logo depois do sumiço. Ó, tem sangue lá e aqui.
Os amigos deles estão todos aqui, os amigos dele não têm saído da frente da minha casa. Eu tenho sentido abraçada pelos amigos dele. Isso tem me dado bastante força. Mãe, dona Lúcia, receba o nosso carinho, a senhora não está sozinha. A senhora está nas nossas orações, que Deus possa iluminar o seu caminho para ter sabedoria para lidar com essa dor. E nós vamos cobrar a polícia até que a senhora tenha uma explicação e que o culpado seja punido com rigor, tá bom, minha amiga? É tudo que eu quero, Bate, é justiça. Eu acredito no trabalho da Record e eu acredito que divulgando essas fotos, logo, logo eles estarão na cadeia, que é um lugar que eles deveriam estar, ficar e terminar o resto do dia da vida deles lá. Eu creio por justiça e eu clamo por justiça, Bate. É o que eu quero.